Oi, meu nome é Leonardo Vieira. Esse é o terceiro encontro da série Panorama da Memória LGBTQIA+. E nos nossos dois primeiros encontros, a gente conversou um pouquinho sobre como o Estado brasileiro, né, principalmente os museus, eles têm tratado a diversidade sexual aqui no Brasil, né, como têm tratado as memórias e os patrimônios das diversas identidades de gênero, das diversas sexualidades que a gente encontra ao longo da história brasileira. E também como algumas iniciativas da sociedade civil, né, como alguns grupos, como alguns coletivos, algumas organizações, também têm se articulado e trabalhado esse tema. Hoje, a gente vai trazer a experiência do coletivo Tibira, e eu estou aqui com o Danilo Tupiniquim para contar um pouquinho da gente sobre o coletivo. Eu vou primeiro apresentar o Danilo, vou ler aqui o resumo. Um momento. O Danilo é da etnia Tupiniquim e atualmente faz graduação em Ciência Política pela Universidade de Brasília. É pesquisador, ativista e busca atualmente discutir a questão indígena e seus amplos assuntos. É também integrante do coletivo Tibira, que discute diversidade sexual e de gênero em contexto indígena. Danilo, eu queria primeiramente agradecer a sua participação, né? Dizer para você que para mim é muito importante trazer um tema como esse aqui para a nossa série. Acho que a gente vai conseguir trabalhar aqui alguns assuntos que são bem importantes para vocês do coletivo e para a gente como o Brasil, né, como um todo. Então, primeiramente, queria te dar as boas-vindas. Obrigado. Eu que Danilo, agradeço. para a Pode gente falar. começar, eu queria que você contasse um pouco do que é o coletivo Tibira e como que nasceu o coletivo. Então, o coletivo Tibira, né, ele inicialmente ele se formou a partir do Instagram, né, que foi na junção de eu e mais 6 indígenas de outras etnias, Guajajara, Tuxá, Boi-Bororo, Terena, em que a Catumirim, né, que ela é Boi-Bororo, de lá de São Paulo, ela entrou em contato com a gente para pensando em criar, assim, inicialmente um coletivo que discutia as questões de gênero e sexualidade dentro do contexto indígena, porque antes assim não era um tema discutido, né? Então, ela entrou em contato de mim a partir de uma entrevista que eu dei para o G1 contando sobre as sexualidades, né? E ela falou assim, vamos, com nós, que ela convidou, né? Ela falou, vamos criar um coletivo para discutir essas coisas, porque não são discutidas e que a gente precisa de mais visibilidade, discutir essas questões dentro do movimento indígena, dentro do movimento LGBT não indígena, e vamos criar o Instagram, porque, assim, de lá para cá, foi a mídia assim que estava mais em alta, né, que a gente talvez conseguiria uma visibilidade maior para discutir essas coisas inicialmente. Então a gente formou, fez no Instagram, conversou, a gente tem tipo pensou em vários projetos, discutir e tal, e eu disse, vamos embora, a gente precisa mesmo, a gente tá muito tempo apagado, sabe, tipo, e para mim foi muito legal, sabe, ver essa iniciativa e contribuir para ela, sabe? Porque a gente sabe dos nossos enfrentamentos no cotidiano, a gente sabe o que é ser indígena, o que é ser LGBT, sabe? Então, assim, foi muito legal a construção do coletivo, que hoje ele tomou uma proporção bastante grande, ganhou bastante visibilidade, e que hoje a gente consegue discutir essa questão dentro de vários espaços, sabe? Bom, Danilo, eu queria ouvir de vocês, né, como é que você tem achado que a recepção das pessoas com relação às pautas que o coletivo traz, né? E aí, principalmente, como é que você enxerga que a comunidade LGBTQIA+, enxerga vocês como indígenas e como que os grupos indígenas enxergam vocês como grupo LGBTQIA+. Então, discutir sobre gênero e sexualidade assim na nossa sociedade é uma questão muito difícil e muitas vezes considerada tabu, né? E para a gente assim começar a discutir essas questões,
por exemplo, com o início do Tibira, né, que foi em 2019, no começo de 2019, lá para março, foi assim, teve várias opiniões divergentes, né? Porque, de um lado, tinha pessoas que apoiavam a gente, tinha indígenas que mandavam mensagem para a gente, que se viam representados, que há muito tempo, assim como eu, não se sentiam contemplados com o movimento LGBT não indígena, passaram a mandar mensagem, se sentir apoiados e tal. Do outro, tinha aquelas pessoas que mandavam mensagens para a gente e até comentários, né, pela internet, de que como se fosse uma moda, sabe? De que nunca tinha visto um índio gay, sabe? Foi comentários assim que a gente ainda hoje a gente escuta bastante, sabe? Só que a gente sempre tenta ver somente o lado bom, sabe? Porque se de um lado tem essas pessoas, tem muitas pessoas que apoiam a gente, sabe? Tem muitas indígenas mesmo que é, convidam a gente, que a gente hoje também consegue discutir gênero e sexualidade dentro do próprio movimento indígena, sabe? Então, tipo, tá sendo uma construção muito legal. Agora mesmo eu acabei de receber um convite aqui de uma articulação indígena para discutir essa questão, sabe? Então, assim, tá sendo muito legal essa construção de 2 anos seguidos, entendeu? Só que com essa pandemia, né, a gente não consegue fazer nada, uma coisa física, então é tudo online, de acordo com o alcance da gente. Mas, assim, tá sendo muito legal. A gente tem algumas reuniões quinzenais para discutir sobre essas questões de projetos futuros, de como apoiar, né, assim, concretamente os nossos, né, e em relação ao movimento não LGBT não indígena, assim, tem aquela questão, né, de que eu já passei mesmo, sabe, de a gente convida vocês para discutir sobre essa questão, mas só que muitas dessas vezes a gente é só deixado de lado, sabe? Como se fosse só uma falsa representatividade, sabe? Que colocam a gente de canto para falar que tem indígenas LGBTs, mas só que não dão espaço de fala para a gente, sabe? E se convidam a gente para os espaços, muitas vezes a gente também está muito suscetível a, a ao racismo, sabe? Porque as pessoas entendem sobre as questões de gênero e sexualidade, mas não entendem sobre questões de raça, sabe? Então, quando a gente chega em certos espaços, eu mesmo assim, já sofri muito racismo, sabe? Por não corresponder a estereótipos, não, sabe? Por estar totalmente do jeito que eles não imaginavam, sabe? É bem bacana essa sua fala, assim, traz várias questões que eu queria conversar com você hoje, né? Mas eu vou pegar esse gancho do racismo, né? Porque eu imagino, né, que acho que faz parte da realidade de vocês, né? Quando vocês se relacionam com pessoas brancas, né? E aí eu queria trazer um pouquinho mais, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, né? Você Como que você enxerga, pensando nessa questão, né, de racismo, sexualidade, identidade de gênero, etc., como é que vocês do coletivo enxergam a importância de trazer discussões que sejam cruzadas, né? Que levem em conta as questões de raça, que levem em conta as questões de sexualidade, gênero, classe? Então, eu acho que essas duas coisas, assim, essas duas questões, né, é, por, é, eu acredito que deveriam andar juntas, caminhar juntas, porque tem um movimento preto, tem um movimento indígena, tem um movimento LGBT, mas só que dentro dessas, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, por exemplo, dentro desse meio existem pessoas LGBT, sabe? Então, por que não discutir as questões de raça dentro dessas questões? Porque como que a gente vai fazer um movimento mais homogêneo que discute pautas em torno de uma questão, como que para não ter atrito, sabe? Para não ter convergência, divergência, sabe? Porque como que eu vou conseguir discutir com essas pessoas, dar minhas opiniões, minhas contribuições, se eu passo por diversas questões de racismo, de que não me deixam confortáveis, sabe, para discutir sobre elas, que não me dão espaço, que não
não porque, por exemplo, a gente vai para esses lugares que as pessoas majoritariamente ainda são brancas, sabe? De, de classes, assim, diferentes da nossa, de realidades diferentes da nossa, sabe? Porque, por exemplo, quando eu fui para Brasília, sabe? Tipo, totalmente um choque cultural, um choque de tudo, assim, que eu encontrei lá, que foi quando eu me dei, assim, mais... que eu me envolvi mais sobre essas questões, sobre esses debates, e, tipo, tinha muitos corpos que não me contemplavam, sabe? Eu acho que todos, na verdade, porque só tinha eu de indígena discutindo sobre a pauta, sabe? Então, a gente precisa discutir essas questões para, dentro desses debates, não houver percalços devido à raça das pessoas, sabe? Eu acho que tem que andar, assim, esses dois temas juntos. É bem bacana. E, Danilo, agora pensando na relação de vocês para dentro das comunidades, né? Para dentro dos grupos. E como é que, eu imagino que para vocês um grande desafio seja o de encontrar o meio termo, né? Entre você respeitar a cultura dos seus mais velhos, né? Uma cultura ancestral, milenar, enfim, muito tradicional em alguns aspectos, mas também trazer essas novas discussões sobre identidade de gênero e sobre sexualidade. Como é que o coletivo tenta achar esse meio termo? Assim, eu acredito que tipo a gente não de qualquer assunto, não é só sobre os debates sobre gênero e sexualidade, a gente não tem que chegar impondo, sabe? Que eu acho que isso tem um outro nome e que já aconteceu alguns anos atrás. É, eu acho que tipo a gente tem que saber como levar esses debates para dentro das comunidades, para dentro do nosso contexto, porque também tem uma herança histórica sobre a questão da homofobia, do machismo, de toda esse tanto de coisa ruim que existe dentro das comunidades, né? Que possam vir a existir, né? Dentro de várias comunidades. Eu não posso falar sobre todas porque eu também não conheço. Então, para a gente discutir essa questão, a gente tem que saber como é esse povo, a gente tem que também ver como é a questão, como esse debate sobre a existência das pessoas LGBT, sabe, dentro dessa comunidade, se elas querem discutir sobre isso, se elas se sentem confortáveis, se esse povo também já tipo aceita mesmo, sabe, ou se tem como normal, porque a questão da sexualidade, gênero e sexualidade é uma questão assim muito cultural também, sabe, que muitos povos assim milenarmente aceitam, sabe, ainda, e outros que com os tempos, com a questão da colonização, com todo esse contexto, foram tirando a questão das relações homoafetivas que eram tidas como normais, né, entre muitas aspas, foram tirando da sua cultura, sabe, foram sendo tiradas devido ao contato com as pessoas não indígenas, sabe. Então, tem muitas comunidades, sim, que as pessoas vivem livremente, são como elas são, sem tentar esconder nada de ninguém, e tem outras que as pessoas escondem mesmo por alguns receios, sabe? E que muitas vezes também por várias questões que passam, né, dentro do seu contexto indígena, dentro da sua comunidade, e a gente tenta, assim, não chegar, sabe, nas comunidades, mas entrar em contato com cada pessoa, discutir sobre ela, falar, você, tal, essa pessoa é assumida, por exemplo, né, porque a gente tem essa questão também, sabe, se ela é assumida ou não, se ela quer se assumir ou não, se ela tem vontade, né, porque a gente discute, a gente fala que existem mais pessoas como ela, sabe, indígenas também, porque para mim foi quase isso, sabe? Que quando aqui na minha comunidade, antes de eu ir para Brasília, é, eu moro há 3 anos em Brasília, né? Estudando, óbvio, e volto para cá sempre quando posso. Durante essa pandemia eu retornei. E assim, como a gente não tem assim esses debates aqui, né? Tipo, para mim foi assim bem difícil porque como eu não me via, sabe? Não me sentia representado, não me via nas pessoas LGBTs que passavam na televisão, por exemplo, que eram muito caricatas, sabe?
não conseguia, e muitas vezes entrei em conflito sobre minha sexualidade, sabe? Então, eu acho que quando o coletivo Tibira surge, que ganha uma visibilidade grande, outros indígenas passam a nos mandar mensagem, passam a se ver, sabe? E, de certa forma, assim, não se sentirem sozinhos. Ah, bem bacana. E eu queria conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Você falou que é muito importante, né, quando vocês conversam para as próprias comunidades, saber também qual que é a opinião dos LGBTQIA+, daqueles grupos, né, para saber o que eles querem discutir, se eles querem discutir isso ou não, né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Como nesses 2 anos de coletivo, como é que vocês têm sentido esse desejo por parte desses LGBTQIA+, né? Tipo, tem sido um desejo crescente de discutir esses temas, ou você acha que ainda tem uma boa parcela das pessoas que tem algum tipo de receio ou não? Eu acho que logo no começo, assim, sabe, quando a gente começou a discutir isso, foi um choque, sabe? Tipo, de você estar, assim... Por exemplo, quando eu saí na entrevista do G1, tipo, é um site de âmbito nacional, sabe? Que consegue, que tem um público bem grande. Então, sair discutindo essas questões, tipo, de uma coisa que eu nunca tinha visto antes, assim, e, tipo, para cenário nacional, sem eu ter me assumido, por exemplo, porque eu não era assumido, foi, assim, um baque, um baque. Então, eu recebi muita mensagem, muita mensagem, muita mensagem, e de indígenas, não indígenas e várias outras questões, né, que envolvem disso, como a exposição, o assédio, essas coisas, né? Mas também com muitas mensagens positivas, sabe? Que bom, a gente estava precisando disso, arrasou e tal. E foi muito legal, assim, mas, por outro lado, assim, o baque, sabe, de pessoas do meu contexto, de falar que, não, calma, você está generalizando e tal, mas só que, tipo, em todos os lugares que eu vou para discutir isso, eu sempre falo que eu não posso generalizar porque eu não sei a realidade de todos os povos indígenas, sabe? E, mas, sabe, eu conto sobre minha vivência, tipo, a minha vivência não é a mesma que a sua, não é a mesma que de fulano, sabe? Então, pelo movimento indígena, assim, a gente em questão de um ano, a gente conseguiu discutir com algumas pessoas e conseguir discutir gênero. Assim, aí, depois de um tempinho, a gente conseguiu discutir sexualidade, porque também tem várias questões, né, dentro disso. Tem a questão cis ou não. Então, para discutir gênero e sexualidade, a gente acabou conseguindo, por exemplo, a articulação dos povos indígenas, que, por exemplo, realizou o ATL, que inclusive está acontecendo agora, nos convidou para discutir essa questão em um ano que a gente tinha começado a discutir sobre isso. Então, uma articulação que tem notoriedade internacional, chamar a gente, assim, foi um passo bem importante. E não só a gente sabe que é um coletivo, mas outros indígenas que viu essa iniciativa que passaram a discutir sobre essas questões dentro do seu contexto, sabe, com LGBTs das suas comunidades. Então, não é só sobre a gente, é sobre, tipo, a importância da gente para ampliar esses debates, sabe? É, então, mas ainda assim, a gente ouve, sabe, dentro do contexto indígena, dentro do contexto não indígena, sobre alguns... como se não devesse discutir essas questões, sabe, dentro, porque mancharia uma imagem, sabe? Mas só que, tipo, a maioria dos comentários que a gente ouve, a maioria são incentivos, são comentários positivos, sabe? Fico muito feliz de ouvir isso, assim. Eu acho que é muito bacana ver um grupo como vocês, que começaram a se articular faz pouco tempo, né, como você disse, mas ao mesmo tempo que com todos esses convites todos e com essa exposição que vocês ganharam, né, na mídia, mostra como o debate que vocês empreendem é urgente e necessário, né? Isso eu acho que isso é bem bacana. E Certeza. aproveitando esse seu gancho,
eu queria que você comentasse como é que é a relação de vocês com outros grupos ou com outros indígenas, né, individualmente, que trabalham com temas, né, de diversidade sexual e de gênero, né? Existem alguns outros coletivos que você poderia citar que têm feito um trabalho parecido com o de vocês? Tem sim, tem o coletivo Caboclas, acho que é assim, coletivo LGBT Caboclas de Crateus, e tem o Papo de Índio, que é o termo que eu... Mas enfim, tem o Papo de Índio, os dois discutem também sobre gênero e sexualidade, e são feitos por indígenas, são discutidos por indígenas, é bem legal, né? Esse é do Papo de Índio, eu não sei de qual região eu acho que é do Nordeste, mas não sei de qual estado, né? É, e, tipo, também tem bastante importância discutir temas bastante relevantes dentro dessa questão, né? E que eu acho que são fundamentais também para disseminar essas discussões e para dentro das comunidades mesmo, sabe? A gente tá na discussão de, por exemplo, fazer uma conferência, né? Uma conferência LGBT indígena online, né? Porque não tá sendo, não tá podendo ser presencial, mas uma conferência nacional, né, que junta as POC toda para discutir várias questões, ser feliz, dançar, sabe? Eu acho que vai ser bem legal, assim. Então, unir, sabe, a gente de várias regiões, assim, eu acho que a gente, de vários estados, a gente vai sentir bem legal, né, porque tipo, são pessoas que têm realidades parecidas com a nossa, né, porque também tem a questão de que, por mais que nós somos indígenas, nós não somos, nós temos contextos diferentes, nós somos povos diferentes, mas eu acho que essa conversa, esse diálogo, está sendo bem legal, assim. Nossa, com certeza. Eu acho que é bem isso que você fala, né? Se a gente tem vocês nesse aspecto, né? Tem uma responsabilidade de trazer informação para as pessoas, divulgar esse tipo de informação e também criar redes de apoio, né? Que acho que é bem importante para a gente, né? Seja a gente LGBTQIA+, a gente indígena, enfim. Com certeza. E quando a gente também acabou tendo uma notoriedade, assim, tipo, uma visibilidade maior, né, na nossa página, vários profissionais também, como profissionais de saúde, também acabaram mandando mensagem para a gente, se doando, né, tipo, por exemplo, psicólogos, sabe, para, de certa forma, contribuir, sabe, porque também a questão da saúde mental e todo esse rolê tem certo impacto quando você discute essas questões, né, e quando você é LGBT mesmo, sabe. A sua fala até me fez pensar aqui agora, né? Quando a gente sabe que, de forma geral, é muito comum pessoas LGBTQIA+, tentarem suicídios ou tentarem algum tipo de mutilação no próprio corpo, né? Enfim, Com certeza. como é que é isso nos grupos indígenas? É uma coisa bem, bem triste, sabe? Porque não sei se você sabe, o suicídio entre indígenas é maior que a média nacional, sabe? Atualmente. Né? Então, são várias questões, assim, sabe? O índice é muito grande e principalmente em regiões que, por exemplo, que vivem em conflitos territoriais ainda, né? Por exemplo, aqui na minha comunidade a gente tem um território demarcado, então não tem tantas questões, né? Por mais que ainda haja. Mas, e também, a gente, ao discutir essas questões, tá, o índice de suicídio é maior de indígenas do que a média nacional, sabe? Só que a gente também tem que acabar olhando para não o que leva as pessoas, sabe? Quais são os motivos, porque é óbvio, assim, em todo o contexto, toda a história do indígena, sabe? Eu acredito que a questão territorial é principal, sabe? Se a gente não tem um território, a gente não consegue se autoproteger, sabe? Sobre várias coisas, sobre grilagem, sobre assassinato, sobre várias questões que são atacadas contra a nossa existência, sabe? Então, a gente também tem que acabar olhando quais são os contextos que levam a esse ocorrido, sabe? Porque, assim, eu conheci várias pessoas e também tive notícia de várias pessoas que se suicidaram dentro das comunidades, né? Ou que são LGBTs indígenas e se suicidaram fora por essa questão, sabe? Por não
sabe, passar várias questões na sua trajetória, né, e que, infelizmente, acabou levando a isso. Uhum. Nossa, muito triste mesmo, né? Eu não sabia dessa informação de que o suicídio era maior entre grupos indígenas. Mas é um tema bem importante de ser discutido mesmo, né? Com certeza. E, Danilo, encaminhando um pouquinho a nossa discussão mais para a área de memória e patrimônio, eu queria que você iniciasse contando um pouquinho do nome Tibira. Por que o coletivo tem esse nome? O coletivo Tibira, ele tem esse nome. Quando a gente foi criar o Tibira, sabe, a gente acabou vendo várias questões, discutindo, para depois ver e trazer e acabar colocando esse nome. O Tibira vem a partir de uma ressignificação de um indígena, sabe, da primeira morte. Não sei se você sabe que a primeiro caso de homofobia relatado na história do Brasil é de um indígena tupinambá. Então, e o nome dele, por acaso, é Tibira. Então, foi a partir desse fato, né, dessa notícia triste, desse fato ocorrido, que a gente optou por esse nome como uma forma de ressignificar ele mesmo como resistência, sabe? Porque um, um, um ataque, uma violência homofóbica ocorrida em 1613, sabe, tem um contexto histórico, tem um, uns fatos, sabe? Porque, tipo, é, quando a gente vai ler a história desse ocorrido, sabe? A gente acaba vendo que foram, tipo, missionários franceses que autorizaram o assassinato dele, sabe? Então, quando você pega, vê o contexto da colonização, vê tudo que os povos indígenas sofreram, e que naquela época a gente já sofreu homofobia, sabe? Então, não é à toa que a gente passa por isso hoje, sabe? Tem uma herança histórica atrás disso, tem uma imposição do machismo, da homofobia, de toda essa desigualdade que a gente vê na nossa sociedade. E o indígena, o nome Tibira, foi ocorrido no Maranhão, não sei se você sabe, e tem até hoje uma estátua, foi feita uma estátua em homenagem a ele, sabe? Eu acho, tipo, foi lindo, é lindo. Mas também a gente não tem que, sabe, como se fala, a gente vê isso como também alguma coisa, aconteceu, é algo, sabe, a gente ai, esqueci a palavra, gente. Mas, tipo, ver isso como se, tipo, sabe, não trazer críticas quanto a esse acontecimento, sabe? Porque a gente sabe que Não sei, se talvez. romantizar. A gente não tem que romantizar isso também, sabe? Porque foi um ataque de homofobia, foi um assassinato de missionários contra indígenas, e que foi uma forma de controlar os corpos, sabe? As relações que existiam antes entre indígenas, sabe? Então, ver que isso aconteceu e que se esse assassinato foi ocorrido por questões de homofobia, imagina quantos outros não aconteceu e que só esse, sabe, ficou conhecido. E essa questão, eu acho que, tipo, tem uma importância de trazer esse nome, sabe, de que a gente ressignifica ele, mas não deixa essa memória ser apagada, mas também para as pessoas saberem de que indígenas LGBT existem, indígenas LGBT são atacados, sabe, diariamente. Eu acho que essa discussão é o essencial, assim, né? Porque a gente iniciou nossa conversa com você falando sobre as acusações de moda que vocês sofrem, né? De que, Sim, e ao mesmo tempo vocês trazem uma referência de uma pessoa que muito possivelmente teve uma sexualidade que não foi aceita por algum grupo social e que sofreu violências incríveis com relação a isso, né? Então, traz também essa informação de que essas pessoas sempre existiram, né? E nessa história do Brasil, a gente está repleto desses personagens, né? com certeza. E quando a gente discute essas coisas, sabe, eu acho que é importante, sabe, trazer, dar visibilidade para esse ocorrido, sabe, para que pessoas
LGBTs mesmo, não indígenas, sabem dessa história, porque tem muita gente que não sabe, sabe? Então, trazer esse nome, ressignificar e dar importância a ele, eu acho que é fundamental assim, para a gente discutir várias questões dentro do movimento. É um nome muito potente mesmo, né? Quando a gente pensa em, sei lá, memória LGBTQIA+, brasileira como um todo, mas principalmente memória indígena, né? Com certeza. Indo nessa linha, como é que vocês do coletivo consideram a importância de discutir memória e patrimônio, né? Memória e patrimônio LGBTQIA+. Eu acho que tem tudo a ver, sabe? Porque quando a gente vai discutir, por exemplo, a colonização ainda existe, ainda está em curso e, tipo, tem um contexto de assassinatos, tem um contexto de controle de corpos, de culturas, de tudo, sabe? É preciso a gente trazer essas discussões, dar visibilidade a elas, impor, sabe, nossa existência mesmo, falar que a gente está aqui, a gente precisa ser ouvido, a gente tem que discutir essas questões porque faz parte da trajetória do que se desenvolveu e se entende como Brasil hoje, sabe? Porque foram vários corpos aniquilados, foram várias culturas, vários povos que foram dizimados, sabe? Que tinham suas tradicionalidades, seus contextos, suas diferenças mesmo, sabe? Diferenças culturais, e que muitas dessas coisas as pessoas ainda acham que nós não existimos, sabe? Por mais de todo esse contexto, por mais de que de tudo que a gente passou, as pessoas só acham que tipo a gente não existe. Quando eu trabalhava no Memorial dos Povos Indígenas, eu escutei muito isso, sabe? De que eu apresentava uma exposição, eu apresentei sobre a ditadura, né? O indígenas no contexto da ditadura, e também apresentei a exposição de o índio brasileiro. Então, tipo, a curadoria era de pessoas não indígenas, né? E que não traziam, sabe? Por mais que eu estava discutindo sobre aquelas questões, eu ainda via muito superficialmente, sabe? Então, eu acho que quando eu estava lá apresentando a exposição para as pessoas, majoritariamente ou totalmente não indígenas que apareciam lá para visitar, eu trazia mais um olhar crítico, sabe, sobre aquilo, porque quando eu via a exposição, eu tinha como muito superficial e que não trazia o sentimento verdadeiro do que aquilo foi, sabe? Então, trazer essas questões como memórias, como trazer essas memórias escritas, né, sabe? Documentá-las, eu acho que tipo, é de suma importância porque a gente está em um contexto que não está tão favorável, mas que a gente ainda existe, que ainda a gente sabe falar por nós, a gente tem nossas críticas, a gente quer, por exemplo, firmar nossos direitos, então, quando a gente documenta alguma coisa, que tudo é assim, né? Tudo tem que estar no papel, por exemplo, eu acho que são provas, sabe? Provas do que aconteceu para que não volte a ocorrer, provas de que isso ocorreu e de que nós somos afetados de tal forma e de que a gente não quer isso mais, a gente quer nossos direitos, a gente quer nossos territórios que foi tomado, a gente sabe, a gente quer isso tudo. E quando a gente traz para museus e todas as questões, a gente acaba mostrando, de certa forma, toda essa trajetória que a gente passou, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, a gente discutir essas questões dentro de outros espaços que não tem a gente ali tão frequentemente ou nunca, sabe? Porque só a partir disso, desse diálogo, de expandir esses debates, que a gente acaba conseguindo algo, porque infelizmente a gente não sozinho, a gente acaba não conseguindo levar essas pautas e conseguindo essas coisas, sabe? Nossa, com certeza. E aí acho que volta de novo essa questão das redes, né? Como é importante essa articulação, né, com outras pessoas que estão dispostas. Nossa, sim,
Sim, eu até vejo como a internet, né, as redes sociais, como uma ferramenta de luta mesmo, sabe? Que a gente consegue se organizar enquanto coletivo, enquanto movimento, a nível nacional, a nível internacional, com vários outros povos indígenas, sabe? Porque em outros países, também não só na América, tem povos indígenas, sabe? E, tipo, quando a gente consegue discutir amplamente, sabe? Um cenário mais global, vamos dizer assim, a gente consegue somar muito mais, sabe? Então, você trouxe um ponto que eu queria perguntar já, né? Já estava curioso aqui. Principalmente sobre como que tem sido a relação de vocês com as redes sociais, né? Você começou a trazer um pouquinho disso, né? De como que vocês, o coletivo, se articulam pelas redes e como que isso é bacana para vocês. Mas no contexto de pandemia, as redes sociais elas ganham também outra dimensão, né? E queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que nesse contexto, sabe, de pandemia, as pessoas passaram a recorrer mais para esse modo, sabe? E isso possibilitou tipo, a gente expandir os nossos debates, sabe? Porque pessoas de outros estados passaram a nos convidar para fazer algumas lives, debates sobre essas questões mesmo. E foi importante, assim, para a gente conseguir ter mais visibilidade a nível nacional, internacional, né? Em que a gente saiu em várias matérias e também a gente deu algumas palestras e, sabe, algumas oficinas também. E foi bem legal discutir essas questões e tentar, de certa forma, é, expandir mesmo, sabe? Em que a gente conseguisse tirar um pouco daquele imaginário colonial de algumas pessoas, sabe? De que indígenas LGBTs não existem. Então, foi muito legal, assim, para a gente discutir isso em alguns cursos, algumas escolas mesmo, sabe? E tá sendo bem legal, assim, porque eu acho que é importante, por exemplo, quando a gente discute essas questões, tipo, no Instagram, assim, a gente tá, tipo, limitada a um público, sabe? A um tipo um tipo de grupo, sabe? Porque não é todo mundo, por exemplo, que tem acesso à internet. Então, quando a gente discute essas questões, por exemplo, eu falo para você, sabe, acaba criando uma rede pessoal, porque se eu falo para você, você vai compartilhar com seus amigos e assim vai, sabe? Vai se expandindo mais esses debates. Então, eu acredito que as redes sociais também acabam sendo um importante aliado nisso, por mais que muitas pessoas também acabam achando que as redes sociais é um lugar em que acabam utilizando da liberdade de expressão como uma ferramenta de disseminação de ódio, sabe? Então, acabam vendo a internet como um meio para isso, porque a gente tem muito, assim, de vez em quando, alguns comentários quando a gente publica alguma foto, alguns stories, ou as pessoas mandam mensagem para a gente mesmo, atacando a gente, sabe? Tipo, um ódio gratuito que não tem necessidade. Então, tipo, você tá lá e do nada, vou mandar mensagem pra fulano de tal, atacando ela. Acho uma coisa muito nada a ver. Mas, assim, de certa forma, por mais que tenha seus pontos negativos, as redes, assim, acabam sendo uma importante aliada para a gente disseminar esses debates. Uhum. E uma coisa que eu queria comentar também, vocês do coletivo, vocês têm uma aproximação com grupos que trabalham com memória e patrimônio indígena, e aí, não apenas em memória indígena LGBTQIA+, mas com memória indígena, memória e patrimônio indígena de forma geral? Ou não? Não, não. Acho que é bem, assim, que eu acredito, porque nós somos em sete, né? Assim, tipo, não chegou para mim nada e, tipo, ninguém nunca entrou em contato com a gente para discutir essas questões e para convidar a gente para nada em relação, sabe? Para contribuir. A não ser um coletivo de quilombolas, de pessoas quilombolas, uma revista, se não me engano, que eles foram contemplados, que convidaram a gente para construir com eles uma, tipo,
se eu não me engano, uma biblioteca virtual, alguma coisa assim relacionada para trazer essas questões indígenas para dentro, sabe? Para expandir. Só que acabou não indo muito para frente. Uhum. Ah, entendi. O... E como é que vocês... Eu sei que vocês fazem várias ações nesse sentido, né, na página de vocês, mas eu queria escutar de você, né? Como que você acha que o coletivo pode atuar para valorizar essas memórias e esses patrimônios? Eu acho que a gente também conseguir, sabe? Porque muitas vezes as pessoas só acham a gente, só veem a gente para trazer e discutir essas questões, para dar entrevista, para fazer parte de um debate e não nos dando oportunidade de coisas mais amplas, sabe? De coisas mais concretas, de ações efetivas, sabe? Então, às vezes eu acho que a gente fica muito isolado às oportunidades quanto a esses debates, sabe? E, por exemplo, o que eu acho, sabe? A minha opinião, e que a gente é muito invisibilizado ainda, por mais que a gente discute essas questões, muitas pessoas acham que a gente só existe no mês de abril, que é o mês da visibilidade indígena, sabe? E que dia 19 todo mundo se veste de índio, representatividade ajudou a causa indígena. Mas a gente existe os outros 11 meses e que a gente precisa, sabe, discutir, a gente precisa construir esses projetos, a gente precisa fazer parte, a gente precisa escrever esses projetos, porque a maioria das pessoas que estão na frente disso são pessoas não indígenas que não têm nenhuma vivência em relação e que nos chamam, mas também não nos dão vozes, não acabam não colocando nossas ideias, só o que querem, só colocam o nosso nome para dizer que teve a contribuição de fulano, mas a gente acaba não conseguindo, sabe, projetos, a gente tá muito preso ao que as pessoas querem consumir da gente, sabe? Porque quando a gente quer, por exemplo, a gente quer construir, e é um projeto também que a gente pensa, sabe? Uma coisa mais longe, assim, nossa maior ambição, vamos dizer, é construir uma casa de acolhimento para LGBTs indígenas, sabe? Então, quando a gente vê, a gente tem esse projeto, a gente tem essa missão, mas só que construir esse projeto, tipo, desde o papel em que a gente consiga ajudar de certa forma essas pessoas, a gente não vê, não encontra, sabe, muito apoio, a gente não tem, a gente sabe, largado de canto, porque não é isso que as pessoas querem. Ah, eles querem, tipo, só que a gente discuta lá em que, por exemplo, eu fui chamado para construir, sabe, um mini documentário em que, e para ajudar na pauta de um governo de um estado aí, para construir, para ajudar a implementar esse debate dentro do governo, sabe, para discutir essas questões, para dar visibilidade aos indígenas desse estado. Tipo, quando a gente for discutir, eu construí um roteiro para um documentário, eu construí várias perguntas, eu construí, tipo, ajudei a construção de várias cartilhas, de vários flyers para publicar na internet e tipo, as pessoas acham que, tipo, a gente, sabe, a gente vive de quê? Só querem, tipo, nos consumir, mas não querem, por exemplo, remunerar a nossa mão de obra, o nosso trabalho, sabe? A gente é totalmente desvalorizado, a gente sabe? Quando eu falo, você tá, gente, o cash aqui da gata, sabe? Porque tá fazendo várias coisas que vocês, assim, muito tempo parado, que era para ter discutido sozinho, me chamaram, e, tipo, quando eu falei sobre isso, eles sumiram, sabe? Então, tipo, a desvalorização da gente, assim, sabe, de que a gente só tá ali para, sabe, como se a gente não também dependesse, como se a gente também não vivesse no mundo capitalista que a gente precisa, por exemplo, eu tô lá em Brasília, a gente precisa pagar uma luz, infelizmente, lá, então, sabe, as pessoas não estão dispostas a nos ajudar, né, nos impulsionar, assim, só querem para elas.
É impressionante isso mesmo, né? Porque eu acho que é uma reclamação de muita gente, né? Principalmente pessoas que trabalham com pautas identitárias, né? Que têm uma postura militante com relação a essas pautas, né? Acho que as pessoas precisam entender que militância não enche barriga, né? Então, a gente pode ser militante, a gente precisa Sim. ser militante, mas a gente está trabalhando também, né? Sim, infelizmente, né, a gente tem que estar discutindo essas questões, a gente tem que estar de frente, a gente tem que levar esses debates, porque se a gente não discutir, a gente vai continuar sofrendo essas opressões por muitos e muitos anos, sabe? Não vai surgir do nada um país utópico em que a gente vai viver tão bem com todo mundo, sabe? Então, a gente, infelizmente, tem que discutir, porque, tipo, é uma questão triste, sabe? A gente tem que estar se autoafirmando, a gente tem que estar levando esses debates, porque as pessoas acabam achando a gente chatas. Porque, tipo, a gente tá... porque eu já escutei isso em vários lugares, sabe? A gente tem que estar discutindo essas questões também. Cansa, cansa. Nossa, com certeza. A gente gostaria de estar falando de muitas outras coisas, né? E não da violência que os grupos indígenas sofrem, né? De como essa violência é histórica, né? De como existem grupos ainda que são Sim. extremamente mais marginalizados ainda. E ainda tem uma outra questão, né? Que é, por exemplo, você só ser chamado para aquilo, sabe? Porque, por exemplo, muitas e muitas vezes, sabe? Eu estudo ciência política, você fala sobre várias questões nesse processo, nesse âmbito, nessa questão, e, tipo, as pessoas só querem me consumir na questão, eu fiquei parada ali na LGBT indígena, sabe? Então, tipo, eu só sou reconhecida enquanto essa questão, sabe? E, tipo, a gente fica limitado a essa pauta, né? As pessoas só nos chamam para isso, né? Como se, por exemplo, nós indígenas não soubéssemos discutir sobre questão economia, sobre política, sobre várias coisas, sabe? Tipo, não, ele só está limitado a, tipo, nossa existência mesmo, nossa vivência. É muito importante você comentar isso, assim, né? Eu fiquei pensando de quando no momento que a gente estava discutindo raça, sexualidade, né? De como que é importante isso, né? A gente ter percepção e valorizar que nós, seres humanos, somos seres múltiplos, né? Então, eu não sou apenas LGBT, eu não sou apenas gay, eu não sou apenas cis, né? Eu sou, tipo, tudo isso Com misturado. certeza. Então, acho que valorizar essa multiplicidade é muito importante para a gente. Sim. Danilo, a gente está chegando no fim da nossa entrevista e eu queria que você comentasse um pouco, né, para a gente finalizar, como que você considera que os museus, né, ou as instituições que trabalham com memória, né, os arquivos, as bibliotecas, como que essas instituições podem colaborar para valorizar a memória e os patrimônios da diversidade sexual indígena? Eu acho que a base de tudo, assim, sabe, nos levando para discutir sobre isso, que é o que eu tenho falado há muito tempo, sabe? Levar a gente, porque, tipo, não adianta você falar que, você tem as pessoas no geral, né? Falar que, a gente debate sobre isso, se você não tem pessoas lá que têm a vivência, que têm a assertiva do que realmente é ser. Então, a gente discute sobre isso, construir um projeto assim com pessoas que têm vivências sobre isso, documentar essas questões com narrativas reais do que de fato aconteceu, não romantizar também, que eu acho que é importante a gente publicizar mesmo, sabe, muito das violências que a gente sofre, sabe? Eu acho que assim, é um dos fatores mais importantes, sabe? E também, assim, procurar formas de tornar público e discutir, tipo, de uma forma que não... Por exemplo, porque muita gente quer, tipo, tá ok, porque eu quero ver isso, sabe? Se passa de um certo ponto em que a pessoa não já tipo já foge do que a pessoa, de uma imagem que ela quer ver, sabe, já não tá mais, sabe, corta isso. Então acho que tipo a gente tem que expandir esses debates, essas narrativas verdadeiras, né,
com a gente, sobre a gente, com a gente falando sobre nós. Então, e, tipo, levar para vários lugares, sabe? Porque também tem muito lugar que, tipo, quer alguém ali porque sabe que, tipo, tal pauta vai encher meu bolso. E, tipo, tá, pronto, sumiu. Então, e também, tipo, não capitalizar os movimentos, sabe? Porque também tem muito isso, tipo, muitos partidos, muitas empresas acabam fazendo isso porque sabem que, tipo, geram lucro, sabe? Então, por mais que a gente ache que, tipo, tenha certeza, na verdade, que isso é importante, sabe? A gente estar naqueles lugares, porque, tipo, muita gente acha que, tipo, um corpo estranho, uma coisa que, tipo, não é tão legal, assim, sabe? Para minha propaganda, por exemplo. Mas eu acho que, tipo, não é só propaganda, sabe? Que vai, tipo, não é, na verdade, uma propaganda que vai diminuir nossas violências. Então, é, contribuir na nossa luta, no nosso movimento, ajudar a gente de algumas formas, tipo, na, nas, nas lutas mesmo, sabe, diárias, tipo, de que, se você também tem essas questões, né? Se você vê uma violência, você tem, tipo, de certa forma, se pronunciar naquele momento, sabe, não se abster e deixar aquilo acontecer. Eu acho que, tipo, essas questões tipo, começam nas coisas mínimas para ir para as macro, né? E, por exemplo, quando a gente vai discutir essas questões em museus, assim, em reportagem ou escolas, essas coisas, discutir essas questões com pessoas também, sabe? Porque se a gente leva, a gente construir um projeto, a gente acaba não estereotipando também, sabe? Tipo, porque eu acredito que quando a gente acaba construindo de acordo, pesquisei na internet, uma figurinha lá, dia do índio, pronto. Isso só contribui mais ainda para nossa para estereotipação, para construir reproduzir o imaginário, sabe, colonial. Então, se a gente não está lá, se as pessoas reproduzem isso, é, elas não entenderam nada, sabe? Nossa, com certeza. Acho que a sua fala deixa muito claro isso, né? Muito explícito. O quanto a gente tem que caminhar ainda para chegar num momento em que a gente consiga conversar com respeito, né? Respeitando a diversidade do outro e entendendo que tem uma série de caminhos possíveis a serem seguidos, né? Mas só vai valer a pena a gente segui-los se a gente estiver junto com esses grupos, né? Então, por exemplo, Com discutir certeza. essas questões em museus, por exemplo, sem um protagonismo dos grupos indígenas, acho que é impensável, né? Com certeza. Bom, Danilo, queria dizer que eu adorei a tarde. Acho que a gente conseguiu levantar aqui muitos assuntos que são super importantes da gente estar discutindo assim de forma contínua, né, para tornar com que isso sejam discussões do dia a dia mesmo, né, e não de momentos pontuais, como você citou em abril, né? Então, queria mais uma vez agradecer você, agradecer o coletivo, desejar sucesso nos projetos de vocês e mais uma vez me colocar aqui à disposição para a gente construir coisas juntos, né? Acho que nessas entrevistas surgiu muito essa questão das redes de apoio, né? E acho que isso é fundamental para a gente que diariamente vivencia tantas violências, né? A gente, quanto comunidade LGBTQIA+. Então, fico muito feliz aqui de poder te conhecer e poder conhecer um pouquinho mais do grupo. Eu que agradeço, assim, eu acho que é a partir desses pequenos diálogos, né, que a gente acaba construindo um, tipo, a gente acaba trocando experiências e contribuindo para que essas violências aos poucos, sabe, acabam sendo extintas do nossas vivências, sabe? E eu queria agradecer também o convite, eu acho que foi importante, assim, a gente discutir as questões, essa troca também, porque eu também aprendi várias coisas, sabe? E que é a partir disso que a gente também a gente acaba mostrando, sabe? Tipo, não
porque sempre quando eu trago essas discussões, eu procuro não romantizar e não trazer, tipo, toda... Sabe, tipo, eu procuro sempre mostrar a realidade, sabe, sobre a nossa vivência, sobre a nossa existência, porque eu acho que é muito importante as pessoas, mostrar para as pessoas que não vivem isso, sabe, tipo, de que tá, as pessoas são LGBTs, mas também tem a questão racial, em que a gente, tipo, elas precisam entender essas questões para também a gente conseguir conversar, sabe? Então, tá sendo muito legal, foi muito bom eu também conversar com você, e eu também estou à disposição, assim, obrigado pelo convite, em nome da Tibira, e é isso. Maravilha, Danilo, reforço suas palavras, tá bom? Uma boa noite para você e um beijo. Tchau, tchau.